Graça e paz, queridos. Meus irmãos, é muito bom estar de volta. Peço que abram a Santa Escritura, no livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Meus irmãos, do versículo 20 ao 28. Do versículo 20 ao 28, a palavra do Senhor diz assim: Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo, e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te. Pois em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como podes dizer, não estou maculada, não andei após os Baalins? Vê o teu rasto no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, e que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se, no mês dela a acharão. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: Não, é inútil, porque amo os estranhos, e após eles irei. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira: Tu és meu pai, e à pedra: Tu me geraste. Pois me viraram as costas, e não o rosto. Mas em vindo a angústia, dizem: Levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Meus irmãos, até aqui a leitura da palavra. Peçamos, meus irmãos, iluminação de Deus para que entendamos a palavra do Senhor. O próprio Cristo, meus irmãos, disse: Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, para que entendamos a palavra de Deus de fato, não se trata meramente de um exercício intelectual. Precisamos que o próprio Cristo nos revele o Pai, ou seja, que ele nos dê conhecimento do próprio Deus. Então, roguemos a Deus que nos dê este conhecimento. Oremos. Senhor Deus bendito, ó Pai, estamos diante da tua palavra. E, Senhor, reconhecemos a nossa incapacidade de compreendê-la por nós mesmos. Ó Pai, o nosso coração é pecaminoso, a nossa mente é obscurecida pelo pecado. Por isso pedimos, Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Pedimos que o Senhor nos ensine, que nos revele, ó Pai, a tua palavra, porque se depender de nós, Senhor, sairemos daqui somente com informações e não seremos edificados nem santificados. Por isso pedimos, ajuda-nos, abençoa-nos, Senhor, em nome de Cristo que pedimos. Amém. Meus irmãos, nós evangélicos, temos uma visão muito reducionista, superficial, acerca do pecado da idolatria. Nós temos uma concepção que é verdadeira, mas não é tão profunda como a palavra de Deus apresenta. Por exemplo, nós pensamos que idolatria se trata meramente de se prostrar diante de uma imagem. Ou também, muitas vezes pensamos que o pecado da idolatria é exclusivo ou do catolicismo romano ou de alguma religião pagã. Pensamos que o pecado da idolatria é algo meramente externo, ou seja, alguém se prostra diante de uma imagem. E não pensamos que ele é essencialmente um pecado interno, é um pecado do coração.
E por que precisamos ter uma visão bíblica acerca desse pecado? É porque nós também o cometemos. Se pensamos que ele se trata meramente de um ato externo, se pensamos que ele é somente de um grupo religioso ou de alguma religião pagã, nós estamos dizendo que somos imunes a esse pecado. Mas a Escritura apresenta que o pecado da idolatria é algo muito mais profundo. Não é tão superficial quando pensamos. E nós vemos que o pecado da idolatria foi um dos principais motivos pelos quais Deus trouxe juízo ao seu povo ao longo da história. E o profeta Jeremias foi um profeta levantado por Deus para levar uma mensagem de juízo e de arrependimento, principalmente contra os pecados de idolatria do povo de Judá. Lembrem-se, meus irmãos, que no tempo de Jeremias, o reino do norte já havia caído. O reino do norte caiu pelo Império Assírio no ano de 722 a.C. Lembrem-se, o reino estava dividido. O Império do Norte, com as 10 tribos, caiu e agora só havia o reino do sul, que era o reino de Judá. E é para esse reino que o profeta Jeremias está profetizando, levando a mensagem do Senhor. No capítulo 1, nós vimos o chamado de Jeremias. Deus chama o seu profeta de modo soberano, Deus o estimula a pregar a palavra, dizendo que Deus estaria com ele, porque a tarefa de Jeremias não era fácil. Ele deveria ir perante os reis, os príncipes, as autoridades e dizer que eles estavam em pecado. Então Deus o estimula dizendo: eu estarei com você, Jeremias. E no capítulo 2, nós vemos o conteúdo da mensagem do profeta. Ele começa a pregar publicamente. Mas vemos que no começo do capítulo 2, Deus começa a relembrar como era o seu relacionamento com o povo. Então Deus diz que o povo amava o Senhor, e ele faz uma comparação. Deus compara o seu povo a uma noiva. Assim como uma noiva segue o seu noivo, assim era o povo de Deus com Deus. Mas ao longo do tempo, o povo foi se distanciando, foi olhando para outros deuses, se inclinando a eles, de modo que o povo se rebelou contra Deus. Apesar das bênçãos que Deus tem enviado ao seu povo ao longo da história, o povo de Deus tem abandonado o seu Senhor, ido após outros deuses. E não somente isso, o povo de Judá estava fazendo alianças políticas com o Egito, alianças com a Assíria, e fazendo isso, eles estavam desprezando o cuidado de Deus. Eles estavam colocando a sua fé e confiança em outras nações e não em Deus. E vejam, o Reino do Norte já havia caído por conta do pecado da idolatria, mas Judá não aprendeu. E Deus está apresentando uma grande repreensão, porque o povo dele foi infiel à sua aliança, especialmente por causa do pecado da idolatria. Meus irmãos, o pecado da idolatria é um pecado atual. Muitos cometem ainda esse pecado, e ele, na verdade, é o pecado por excelência, porque todos os pecados são uma expressão de idolatria. Porque quando rejeitamos a lei de Deus, estamos nos fazendo deuses, estamos colocando a nossa vontade como soberana. Então, todo pecado é uma expressão de idolatria, porque estamos nos colocando no lugar de Deus e fazendo a nossa vontade. Então devemos ter cuidado com a idolatria. E o texto apresenta motivos pelos quais devemos tomar cuidado com o pecado da idolatria. Então, meus irmãos, este é o tema. Cuidado com a idolatria. 3 motivos maiores são apresentados no texto. Em primeiro lugar, cuidado com a idolatria, porque ela conduz à rejeição do senhorio de Deus. A idolatria conduz à rejeição do senhorio de Deus. Isso está, meus irmãos, do versículo 20 a 23. Vejam que no versículo 20, Deus utiliza 2 imagens para retratar a infidelidade do povo. Ele diz assim: ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te. A primeira imagem, meus irmãos, que vemos é de um animal que tem o seu jugo retirado de sobre si. O jugo era aquele instrumento utilizado para que o animal servisse o seu dono, mas também trabalhasse. E o que nós vemos aqui é que Deus está dizendo que Deus quebrou o jugo de sobre o seu povo. E aqui talvez ele esteja falando sobre o que aconteceu no Êxodo. Deus tirou o jugo de Faraó de sobre o povo, o libertou, mas como um animal selvagem, o povo não quer
servir aquele que o libertou. Vejam, o povo diz: não quero servir-te. O povo sabe que foi Deus quem o libertou, mas eles não querem servir a Deus. Eles são rebeldes. E qual a maneira de rejeitar a Deus? Rejeitar a sua lei. Porque quando Deus libertou o seu povo, o que vemos no livro de Êxodo, especialmente também no começo dos 10 mandamentos: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Deus libertou o seu povo. Então Deus dá a sua lei. Primeiro vem o evangelho. Deus salva o seu povo, o liberta. Depois ele dá a sua lei. E a lei de Deus são os termos da sua aliança. Como nós cumprimos a aliança com Deus? Por meio da lei. E meus irmãos, quando o povo de Deus recebeu a lei, em Êxodo 24, versículo 3, Moisés falou tudo aquilo que Deus havia falado para ele, para o povo, e o povo respondeu da seguinte forma: tudo que falou o Senhor, faremos. Esta foi a ratificação da aliança, a confirmação da aliança. O povo ouviu a lei de Deus e disse: tudo o que o Senhor disse, nós faremos. Mas nós sabemos, passaram-se muitos anos, desde o Êxodo até o presente momento do ministério profético de Jeremias. Mas a aliança de Deus ainda está de pé. O povo ainda deveria obedecer à lei de Deus, mas o povo rejeitou a lei do Senhor. E Deus apresenta um motivo, e aqui ele utiliza mais uma imagem. Vejam o versículo 20. Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. A imagem que Deus utiliza para explicar por que o povo não quer servi-lo é a imagem de uma prostituta. Vejam, meus irmãos, o povo se prostituía com outros deuses. Essa expressão que vemos, todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa, essas palavras, outeiro alto e árvore frondosa, fazem referência a locais de culto pagão. Lá nesses lugares, os ídolos cananeus da fertilidade eram adorados. Então, o povo de Deus participava dessas práticas pecaminosas que envolviam prostituição. Vejam, meus irmãos, como o povo de Deus abandonou o seu marido, porque essa é a figura que inicialmente Deus usou. O povo de Deus é a sua noiva, mas o povo rejeitou o seu noivo, rejeitou o seu marido. Aqui nós temos uma quebra explícita do primeiro mandamento. Nós lemos em nossa liturgia, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Mas o povo foi rebelde. E por que o primeiro mandamento é o primeiro mandamento? É porque ele é a base de todos os outros. O primeiro mandamento de não ter outros deuses diante de Deus é a base para os demais mandamentos. Porque toda quebra de mandamento é uma quebra do primeiro mandamento. Estamos colocando outra coisa no lugar de Deus. Mas continua o versículo 21, apresenta outra imagem. O profeta Jeremias apresenta a imagem do povo como uma videira, como uma planta que dá uvas. E ele diz assim, Deus diz: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Vejam o cuidado de Deus para com a sua planta, com a sua vide, para com o seu pé de uva. Deus diz: eu mesmo te plantei. Eu mesmo, vejam, de semente mais pura, Deus teve todo um cuidado para com o seu povo. Ele mesmo plantou o seu povo. E isso faz referência a Deus ter tirado o seu povo do Egito e colocado na terra prometida. Deus mesmo plantou o seu povo em Canaã, cuidou dele. E vejam, Deus esperava colher frutos bons. Mas o que vemos é que Deus colheu frutos maus, desobediência. Deus esperava a obediência do seu povo, os frutos bons, mas recebeu a desobediência. O povo se tornou uma planta degenerada. O povo foi ingrato para com Deus. Ingrato. Então vejam, a idolatria não é meramente se curvar diante de uma estátua, se curvar diante de um pedaço de madeira ou um pedaço de pedra, mas é colocar algo no lugar de Deus. E amar esta coisa que foi colocada no lugar de Deus acima do Senhor. É colocar nesta coisa a sua esperança, a sua alegria final, o seu refúgio. E isso revela, meus irmãos, que a idolatria nasce do coração.
Ela primeiro começa no coração, depois se concretiza, depois ela se apresenta por meio de atitudes. E coisas lícitas podem se tornar ídolos em nosso coração. O cônjuge, o seu trabalho, o dinheiro, o prazer, o status, o filho, o entretenimento, a comida. Então pense em momentos de grande tristeza e aflição. Meus irmãos, o sofrimento tem um poder muito grande de revelar os nossos ídolos. Então pense em momentos de tristeza e aflição. Em que você coloca o seu refúgio? Você vai para onde? Você corre para onde? Onde você coloca a sua confiança em tempos de tristeza, de abatimento? Vejam que existem pessoas que em tempos de tristeza colocam o seu refúgio na bebida. Então vão beber para esquecer a tristeza, para ter uma forma de escape. Algumas pessoas vão para o cigarro. Algumas pessoas vão para a pornografia. Algumas pessoas utilizam os jogos. Outros querem maratonar uma série. E algumas pessoas vão para a comida. Buscam na comida uma forma de suprimir a sua tristeza. E em tempos de tristeza, abatimento, colocam o seu refúgio nestas coisas. Meus irmãos, o nosso único refúgio é Deus. É o próprio Senhor. Ele é o nosso refúgio. É Ele quem nos sustenta. Algumas pessoas também colocam o sentido da vida em outras coisas que não Deus e cometem idolatria por isso. Muitas pessoas pensam assim: quando fulano morrer, o que vai acontecer com a minha vida? E se tal pessoa da minha família morrer, o que é que eu vou fazer? Como eu fico? Vejam, meus irmãos, não estamos aqui desprezando ninguém de nossa família e o quanto amamos tais pessoas de nossa família, mas o sentido da nossa vida não está nelas. E se fulano morrer, o que vai ser de mim? Eu ainda vou ter o meu Deus. É Deus quem me sustenta. É Deus quem me fortalece. Apesar de toda a tristeza e dificuldade que é perder um ente querido, nós ainda teremos a Deus. E Ele é o sentido da nossa vida, não os nossos familiares. Então pense sobre isso. Se você pensa dessa forma, e se tal pessoa da minha família morrer, o que vai ser de mim? Isso pode revelar um ídolo. Pode revelar que estamos colocando alguém no lugar que pertence a Deus. O que nós vemos que o povo está fazendo? O povo está rejeitando o senhorio de Deus. O povo, ainda que tenha sido liberto por Deus, o povo não quer servir a Deus. O povo está rejeitando o senhorio do Senhor. Meus irmãos, então tomemos muito cuidado com a idolatria. Ela pode nos levar para muito longe de Deus. Você pode se pegar em um dia não querendo mais obedecer a Deus. E isso porque você colocou alguém no lugar de Deus em seu coração. Meus irmãos, mas o versículo 22 continua. E agora Deus utiliza a imagem do povo como alguém que quer se lavar. E Deus diz assim: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. O povo é tratado como sujo, como imundo, como alguém que tem manchas em sua roupa. E Deus está dizendo: ainda que você utilize os melhores produtos de limpeza para se limpar, a tua mácula, Judá, continua diante de mim. Esses produtos utilizados aqui do salitre, o salitre é o carbonato de sódio, o sabão de sódio. E a potassa é uma planta que também é misturada com soda. Então, são produtos fortíssimos para tirar mancha de roupa. Mas Deus está dizendo, você pode até mesmo tentar se limpar. E isso pode somente alcançar o que é externo. Mas a limpeza interna não acontece. O povo não pode se limpar. O homem não consegue lidar com o seu próprio pecado. Meus irmãos, é isso que a Bíblia inteira apresenta. Nós não conseguimos lidar com o nosso pecado, não podemos nos purificar, não podemos nos santificar, no sentido de arrancar o pecado de nós. Outra pessoa deve fazer isso. Alguém mais forte do que nós, alguém mais poderoso do que nós. O pecado só pode ser removido por meio do arrependimento, por meio do sangue de Cristo. Meus irmãos, o autor aos Hebreus disse que Cristo, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtida eterna
redenção. É por meio do sangue de Cristo que somos lavados pelo nosso pecado. Nós não conseguimos nos lavar, nós não conseguimos fazer isso. A nossa iniquidade continua diante de Deus se queremos justificar os nossos pecados por meio das nossas obras. Então, corramos para Cristo. Tomemos muito cuidado com a idolatria e corramos para Cristo. Temos de ir até Ele, porque o seu sacrifício tem valor infinito. Porque Cristo nos salva. Porque o nosso mediador é não somente homem, mas Deus. E porque Ele é Deus, o seu sacrifício tem valor infinito, capaz de nos lavar. Se Cristo fosse mero homem, Ele não poderia nos salvar do nosso pecado. Mas Ele é Deus. E sendo Deus, seu sacrifício tem valor infinito, tem poder, eficácia. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, cuidado com a idolatria, porque ela conduz à rejeição do senhorio de Deus. O povo foi idólatra e rejeitou o senhorio de Deus. Não quero te servir. Em segundo lugar, cuidado com a idolatria, porque ela conduz ao endurecimento de coração. A idolatria conduz ao endurecimento do coração. Isso está nos versículos 23 a 25. Meus irmãos, no versículo 23, nós vemos a audácia do povo, porque o povo parece retrucar, argumentar com Deus de que ele não tinha pecado. Então vejam, Deus diz assim: como podes dizer, não estou maculada, não andei após os Baalins? Vê o teu rasto no vale, reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. Então o povo dizia não estar manchado pelo seu pecado. O povo dizia não ter pecado diante de Deus, aquele que tem toda a sabedoria e conhecimento. E o povo tinha evidências de que havia pecado. Deus diz: reconhece o que fizeste, vê o teu rasto no vale. Meus irmãos, esse vale é possivelmente uma referência ao vale do Inom, que era um vale que ficava ao sul de Jerusalém. E neste vale, vale de Inom, aconteciam muitas práticas abomináveis a Deus. Inclusive, aconteciam sacrifícios de crianças ao deus Moloque. Então, o povo de Deus participava, alguns do povo de Deus participavam dessas práticas abomináveis no vale de Inom. E Deus está dizendo: vê o teu rasto, vejam o que vocês fizeram em Inom, ao sul de Jerusalém, sacrificando crianças ao deus Moloque. Havia evidências de que o povo havia quebrado a lei de Deus. E aqui o povo é comparado a uma dromedária nova de ligeiros pés. É uma camela jovem, que ela anda zigue-zagueando. E a ideia é que essa camela jovem, ela não tem rumo, ela anda sem rumo, ela fica andando para um lado e para o outro. É a referência de que Judá serve Baal, serve outro Deus, vai para um lado e vai para o outro. Ela não tem rumo. E essa imagem de Deus como um animal selvagem continua no versículo 24. Só que agora o povo não é comparado a uma camela jovem, mas a uma jumenta selvagem que está cheia de luxúria e desejo carnal. Vejam o que é dito: jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio sorve o vento. Quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se. No mês dela a acharão. Então agora o povo é comparado a uma jumenta selvagem. E vejam essa expressão, meus irmãos, que sorve o vento. Essa expressão significa que o povo, assim como uma jumenta selvagem, ela fareja um macho para acasalar com ele. Então vejam que imagem terrível do povo. O povo é como uma jumenta selvagem que fareja o macho na época de acasalamento. E os machos a encontrarão com muita facilidade. Vejam o que é dito: quem a impediria de satisfazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fatigar-se. Ou seja, os que procuram Judá não precisam nem se cansar. Por quê? Porque é fácil. Ela sorve o vento, ela fareja o seu próprio macho e ela vai atrás. Judá não precisa nem mesmo ser seduzida. Ela vai após os seus deuses. E vejam que no versículo 25, Deus fez algumas advertências ao povo. Ele disse assim: guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não, é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei.
Deus fez muitas advertências ao povo, e aqui temos uma delas. A imagem aqui é de alguém que anda muito e fica com seus pés doendo ou descalços. E a pessoa que anda tanta também fica sedenta. Deus fez essa advertência ao povo, mas o povo disse: não, é inútil. É inútil a tua advertência. Por quê? Porque eu amo os estranhos e eu vou após eles. Vejam, meus irmãos, que o povo não queria mudar, porque o seu coração já estava endurecido. Apesar das advertências de Deus, o povo não queria mudar. Meus irmãos, em Jeremias 18, versículo 12, Deus explica por que o povo não queria mudar. É dito assim: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. O próprio povo diz: não, não há esperança. Nós andaremos conforme os nossos projetos. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Meus irmãos, quem chega a este ponto é porque o seu coração já está endurecido. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo demonstra que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quê? Porque o conhecimento de Deus que nós vemos na criação é manifestado a esses homens. Então, todos os homens que olham para a criação de Deus podem ter conhecimento de Deus, dos seus atributos, do seu eterno poder, da sua divindade. E ele diz que esses homens, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Esses homens não glorificaram a Deus. Antes, eles se tornaram nulos, vazios no seu raciocínio. O coração deles se tornou obscurecido. Meus irmãos, este é o endurecimento de coração. A idolatria endurece o coração do pecador, cega o seu entendimento. E o idólatra não consegue perceber o lamaçal de pecado em que se encontra. Ele não consegue perceber que está perdido. Ele coloca naquela estátua, naquele ídolo, naquela coisa, a sua salvação, a sua vida, mas ele não compreende o quão irracional aquilo é, porque ele está endurecido. Veja, o povo era confrontado, mas o povo argumentava contra Deus, contra o Senhor. Mas não somente o pecado da idolatria faz isso conosco. Todo pecado endurece o nosso coração e pode fazer com que a nossa consciência fique dormente. Você não se pergunta por que algumas pessoas ouvem sermão após sermão e não mudam de vida? Por que algumas pessoas olham para a palavra de Deus, além, entendem, mas não mudam de vida? É porque o coração está endurecido. É porque o coração está duro como uma pedra e não querem abandonar o pecado. Querem viver consoante os seus projetos, viver de acordo com as suas vidas. Então, meus irmãos, não ser mais sensível ao pecado é caminhar para a morte. Temos de entender isso. Se não temos mais consciência do nosso próprio pecado, meus irmãos, estamos caminhando para a morte. Que Deus nos livre, meus irmãos, de termos uma consciência cauterizada do pecado. Quando o pecado não nos espantar mais, nós estaremos em maus lençóis. Mas a boa notícia é que Deus pode trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O profeta Jeremias disse que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então não confie em si mesmo, não confie em seu coração, confie em Deus. Porque o reconhecimento de que somos pecadores, meus irmãos, vem do próprio Deus. É Deus quem nos dá a convicção de que nós somos pó, miseráveis e que precisamos dele. Por isso, clame a Deus para que Ele faça que você reconheça os seus pecados, para que Ele mostre a você o quão pecador você é, para que Ele mostre a você o quanto você precisa de Cristo, porque quanto mais você entende a sua necessidade espiritual, mais você corre para Cristo. Se você pensa ser autossuficiente, se você pensa ser poderoso o suficiente, você vai rejeitar o Salvador. Então corra para Cristo. E vejam, meus irmãos, que por causa da idolatria, o povo passou a amar os estranhos. É isso que acontece quando o pecado não é tratado, quando o pecado é tolerado. Nós passamos a amá-lo.
Tomemos cuidado, meus irmãos, com a idolatria. Podemos amar o nosso pecado sem nem mesmo perceber isso. Somente Deus, queridos, pode ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. E nesse sentido, Deus não exige prioridade. Deus exige exclusividade. Quando se trata de adoração, Deus não quer prioridade. Porque se dissermos que Deus requer prioridade em adoração, estamos dizendo que devemos adorar a Deus acima de outras coisas e adorar outros. Mas não. Deus quer que somente Ele seja adorado. Somente Deus deve ser louvado. Somente Ele é digno. E vejam, quando olhamos para a lei do Senhor, o nosso pecado é denunciado. Quantas vezes, meus irmãos, colocamos a nossa esperança em outra coisa? Amamos mais outra coisa do que Deus? Colocamos a nossa alegria última e final em outra coisa que não Deus? Então nós precisamos de alguém que nos salve, de um Redentor que foi perfeito, de um Redentor que não se dobrou à idolatria. E esse Redentor é Cristo. Meus irmãos, Cristo no deserto, ao ser tentado pelo diabo, disse a ele: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Cristo não se dobrou à idolatria. Ele foi perfeito na sua vida. E por meio da sua vida perfeita, obra perfeita, ele é capaz de nos salvar, nos dar vida e perdão dos pecados. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, temos perdão em Cristo. Então, cuidado com a idolatria. Em primeiro lugar, porque ela conduz à rejeição do senhorio de Deus. E em segundo lugar, porque ela conduz ao endurecimento de coração. E em terceiro lugar, porque a idolatria conduz à vergonha e insensatez. Isso está, meus irmãos, no versículo 26 e 28. Vejam que no versículo 26, o povo agora é comparado a um ladrão que é apanhado no seu ato de roubar. Ele diz assim: como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Vejam, o povo não está envergonhado por causa dos seus pecados. Não está envergonhado por causa do arrependimento, mas porque foi pego em flagrante, porque foi pego roubando, ou seja, pecando contra Deus. E os pecados dos líderes espirituais de Judá estavam sendo descobertos, e isso estava trazendo vergonha para eles. Meus irmãos, o pecado sempre traz vergonha, sempre traz. Não somente o pecado da idolatria, mas todos os pecados trazem vergonha. Pense em Adão e Eva. Antes da queda, eles estavam nus e não se envergonharam. Não se envergonhavam. Mas depois de terem pecado contra Deus, perceberam que estavam nus e coseram para si plantas para tamparem a sua nudez, porque estavam envergonhados. Em Romanos 6, versículo 20 e 21, vejam o que o apóstolo Paulo diz. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Paulo está dizendo, olha, vocês foram escravos anteriormente. E o que vocês escolheram daquela vida de escravidão do pecado? Somente vergonha. Isso acontece, meus irmãos, conosco também. Quando nós olhamos para a nossa vida passada, percebemos quantos pecados cometemos e como isso nos envergonha hoje, dos erros que cometemos, das coisas que já fizemos, quanta vergonha isso traz sobre a nossa vida. Mas vejam, não somente sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Isso traz vergonha para a igreja de Cristo. Isso traz vergonha para o nome de Cristo, para o evangelho. O pecado traz vergonha. E quando alguém é pego em mentira, fraudes, traições, isso gera uma vergonha tremenda. Porque o pecado traz isso, traz vergonha para nós. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, não somente com o pecado da idolatria, mas com todo tipo de pecado. Porque podemos arruinar a nossa vida. Mas vejam, pecado da idolatria, aqui no texto, não leva somente à vergonha, mas leva também à insensatez. Vejam o versículo 27. Que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, pois me viraram as costas e não o rosto. Mas em vindo a angústia, dizem: levanta-te e livra-nos. Os reis, os príncipes, as autoridades do povo de Deus em Judá
Estavam colocando a esperança, a confiança em um pedaço de madeira, em um pedaço de pedra. E eles estavam dizendo que, vejam, o pedaço de madeira, tu és meu pai. Estavam chamando a pedra de como se fosse uma mãe, tu me geraste. Eles estavam atribuindo aos ídolos a salvação de sua vida, o cuidado da sua vida. Vejam, meus irmãos, o quanto isso é irracional, é insensato, é tolo, porque o pecado faz isso. A pessoa não consegue perceber que aquilo é um mero pedaço de pau, é um mero pedaço de madeira, é um mero pedaço de pedra. Nós mesmos lemos na liturgia o Salmo 115, que fala a respeito dos ídolos. Os ídolos das nações são o quê? Ouro e prata. São obras das suas mãos. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, eles têm mão, mas não tocam, eles não sentem nada. Porque são nulos, vazios, são vãos. Então eles não podem ajudar, eles não fazem nada. Mas o povo estava atribuindo a essas coisas a paternidade e a sua salvação. É isso que o pecado faz conosco, meus irmãos. E vejam que o povo não virou o rosto para Deus. Deus diz: o povo virou as costas para mim. É uma rebelião completa. Não é uma rebelião parcial. É uma rebelião completa. O povo se virou contra Deus. E o povo revela a hipocrisia do povo. Deus revela a hipocrisia do povo, porque quando vinha a angústia, o povo dizia a Deus: levanta-te e livra-nos. Vejam, o povo confia nos ídolos, mas quando chega o dia mau, o dia difícil, o dia ruim, o povo olha para Deus e diz: levanta-te. Vejam, ordenam a Deus: levanta-te e salva-nos. Mas vejam o que Deus diz ao povo no versículo 28. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Meus irmãos, muitos cometem ainda esse pecado hoje. Muitos, quando passam por dificuldades na família, trabalho, na sua vida pessoal ou sua vida pública, querem o auxílio de Deus. Estão longe do Senhor, mas quando estão em dificuldades, se voltam para Deus. E Deus, em sua misericórdia e graça, abençoa essas pessoas. Mas quando vemos, as pessoas, quando são abençoadas, logo saem da igreja. Logo se rebelam de novo contra Deus. Isso não é muito incomum de acontecer. Pessoas que estão em dificuldades buscam a Deus. Quando são abençoadas, voltam para o mundo. E isso é idolatria, porque essas pessoas estão buscando o benefício próprio. Elas querem as bênçãos de Deus e não querem o Senhor. Meus irmãos, de igual forma, qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus, ou amamos algo mais do que o Senhor, não pode fazer aquilo que somente Deus pode fazer. O povo estava pedindo por salvação. No tempo da angústia, estavam clamando a Deus: salva-nos. E é isso que os ídolos não podem fazer. Os ídolos não podem nos salvar. O dinheiro não compra perdão dos pecados. Os filhos não podem tirar o pecado de nós. O trabalho não pode nos redimir. A comida, o entretenimento, as séries, tudo isso não pode nos trazer salvação. O ídolo não compra nada disso. Nada disso produz verdadeira alegria. Quem dá tudo isso? Quem dá a salvação, perdão dos pecados? Quem tira de sobre nós o jugo do pecado? Quem nos dá a verdadeira alegria? Meus irmãos, somente Deus. Somente Deus pode nos dar isso. Então, somente Deus proporciona tudo isso verdadeiramente na pessoa de Cristo Jesus. Vejam, o pecado conduziu o povo à vergonha. Eles foram envergonhados. Porém, meus irmãos, não somente o nosso pecado de idolatria, mas todos os nossos pecados levaram Cristo à vergonha. O povo estava sendo envergonhado, mas nós, meus irmãos, pela graça de Deus, tivemos o nosso pecado retirado de sobre nós e colocados na pessoa de Cristo, e ele foi envergonhado em nosso lugar. Ele teve que subir ao madeiro para ser crucificado. Cuspiram em Cristo, bateram em Cristo, blasfemaram de Cristo, e ele foi ridicularizado. E vejam o que Isaías 53, versículo 3 diz, que ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Mas Cristo, meus irmãos, não levou em conta
a vergonha para nos salvar. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz que Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é desprezo e vergonha. Cristo não fez caso da ignomínia. Ele não ligou para isso. Ele suportou a cruz. Meus irmãos, graças a Deus, o nosso Redentor não levou em conta a vergonha do nosso pecado para nos salvar. Ele levou a nossa vergonha para que nós não fôssemos um dia envergonhados diante do Pai para a condenação eterna. Meus irmãos, concluindo, cuidado com a idolatria. Por quê? Porque a idolatria, em primeiro lugar, conduz à rejeição do senhorio de Deus. Em segundo lugar, porque a idolatria conduz ao endurecimento de coração. Em terceiro lugar, porque a idolatria conduz à vergonha e insensatez. Meus irmãos, o que nós vemos no texto? É que o pecado é algo muito sério. O pecado não pode ser subestimado ou tolerado. Se você quer tolerar o seu pecado, se você quer deixá-lo ali sem tratá-lo da maneira devida, o pecado vai crescer, crescer, e um dia você vai passar a amá-lo. Você vai tratá-lo de uma maneira muito boa. E nós não devemos fazer isso. Devemos tratar o pecado como algo muito sério, porque nos distancia de Deus. Então, reconhecer o pecado é um dos passos para a reconciliação com Deus. Se você está em pecado, está distante de Deus por conta dos seus pecados, reconheça isso. Peça auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito que pode trazer esta convicção a você, de que você é pecador e precisa de Cristo. E vá para Cristo Jesus, porque Ele é quem pode salvar. Ele é quem pode tirar de sobre nós o jugo do pecado, nos tornar livres. E pense, se você tem colocado a sua alegria, esperança, confiança e amor maior em qualquer outra coisa que não no Senhor Deus, arrependa-se disso, porque isso é idolatria. Irmãos, não pensemos que não somos passíveis de cometer pecado de idolatria. Nós somos. Somos. O nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto e muito enganoso. Lembrem-se das palavras de Cristo. Cristo disse que para segui-lo é necessário amá-lo acima de tudo. Ele disse: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Meus irmãos, quando nós amamos Cristo de todo o nosso coração, nós temos o maravilhoso Redentor ao nosso lado. O próprio Deus sendo o manancial de águas vivas para nós, sendo aquele que é o nosso refúgio, que nos dá a verdadeira alegria, nos dá salvação eterna. Então tomemos cuidado com a idolatria e corramos para a pessoa de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.